Leitura do livro, título: Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Autor C.S. Lewis. Esse livro contém 206 páginas. Ele está dividido em livro 1 e livro 2. No livro 1, ele contém 31 cartas e no segundo livro, ele tem o prefácio e tem também ele propondo um brinde. Maldanado propõe um brinde. Então, vamos iniciar hoje com o prefácio e vamos até o capítulo 5. Prefácio. Não tenho a mínima intenção de explicar como a correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. O gênero de escrita usado neste livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha, mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele não poderão falar que aprenderam comigo. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Nem tudo o que Maldanado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Não realizei nenhuma tentativa de identificar quaisquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras, como a do reverendo Cravo ou da mãe do paciente, sejam completamente plausíveis. Há desejos reprimidos tanto no inferno quanto na terra. Em suma, devo acrescentar que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que a de número 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, mas, em geral, o método diabólico de datação parece não ter relação com o tempo terrestre e nem era minha ideia reproduzi-lo. A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali, no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse de Maldonado. C.S. Lewis, 5 de julho de 1941. Carta 1. Meu querido Vermelindo, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso, há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa.
O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar, por outro lado, graças à propaganda realmente prática do tipo que estou sugerindo. Temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso Pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, despertar-se a razão do nosso paciente, uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatistas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se de que ele não é como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Ah, que vantagem abominável a do inimigo! Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamento na sua mente começando a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir exatamente o que o inimigo diz a ele? De que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos, penso que essa tenha sido sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente e no momento em que eu acrescentei, seria muito melhor voltar a este assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada, ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando. E antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real com o que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro foi o suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostavam de falar sobre aquela percepção inexprimível da realidade que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações da mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso Pai. Entende aonde quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos. Eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia. Não o deixe se desviar da inestimável vida real. Mas
O ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e que é aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês, jovens demônios, falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 2. Meu querido Vermelindo, fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que em seus melhores momentos nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem possível dessa situação. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Não me entenda mal. Não estou falando da igreja que vemos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo que o seu paciente vê é o simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Quando ele entra nela, vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação, apressado para lhe empurrar um livrinho intacto contendo um tipo de liturgia que ninguém entende e um livrinho surrado que contém textos alterados de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto, e em letras miúdas. Quando ele se assenta no banco de igreja e olha em redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Você deve investir pesado nesses vizinhos. Faça com que a sua mente pendule entre uma expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentado no banco ao lado. Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro de exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser por isso mesmo e, de alguma forma, ridícula. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente que supõe ser espiritual, mas que, na verdade, é, em grande escala, pictórica. A sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas de fora, e o mero fato de que as outras pessoas na igreja vistam roupas modernas representa um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Nunca deixe que isso venha à tona, nunca deixe que ele pergunte como, afinal, esperava que elas se vestissem. Mantenha tudo nebuloso na mente dele agora e você terá com que se divertir por toda a eternidade, ao proporcionar-lhe a clareza peculiar trazida pelos infernos. Então, trabalhe duro na decepção ou no anticlímax que certamente sobrevirá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar de todo o empreendimento humano. Ela acontece quando o garotinho que ficou encantado na escola maternal com as histórias da Odisseia
passa a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. O inimigo assume esse risco porque ele tem uma fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes e servos livres. Filhos é a palavra que usa com seu amor inveterado de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animalzinhos bípedes. Justamente por desejar a sua liberdade, ele se recusa a conduzi-los pelas suas meras afeições e hábitos. A quaisquer dos objetivos que colocou diante deles, ele os deixa fazer as coisas por si mesmo. E é aí que a nossa oportunidade aparece. Mas lembre-se de que aí também mora o perigo. Uma vez que eles tenham passado com sucesso por esse deserto inicial, tornam-se muito menos dependentes da emoção e, assim, muito mais difíceis de tentar. Estive escrevendo até aqui, partindo do pressuposto de que as pessoas do banco ao lado na igreja não forneçam nenhuma fundamentação racional para a decepção. É claro que se elas fornecerem essa base, se o paciente ficar sabendo que a mulher com o chapéu bizarro é viciada em jogar bridge, ou que o homem com os sapatos ranhentos é um avarento e chantagista, então sua tarefa se tornará bem mais fácil. Tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo o que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, porque os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provaria que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção. Você poderá se perguntar se é possível evitar a ocorrência de um pensamento tão óbvio até mesmo a uma mente humana. É possível sim, Vermelindo, é possível. Trate seu paciente da forma adequada e isso simplesmente não passará pela mente dele. Ele ainda não conviveu bastante com o inimigo para ter qualquer humildade real. O que ele diz sobre a sua própria pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que, por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo e pensa que está mostrando grande humildade e condescendência em sequer ir para a igreja com esses vizinhos vulgares e presunçosos. Mantenha-o nesse estado de espírito máximo de tempo possível. Com carinho, seu tio Maldanado. Carta 3. Meu querido Vermelindo, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento desse homem com a mãe. Mas você deve tirar vantagem disso. O inimigo irá trabalhar de dentro para fora, gradualmente corrigindo a conduta do paciente, cada vez mais pelo novo padrão. E pode ser que ele mude o seu comportamento em relação à senhora idosa a qualquer momento. Seria bom que você entrasse em cena antes. Mantenha-se em contato íntimo com nosso colega Maldá de Pozo, que está encarregado da mãe, e construa um hábito consistente de irritação mútua, de pequenas azucrinações diárias. Os seguintes métodos são de grande ajuda. Número 1. Mantenha a mente dele focada na vida interior. Ele pensa que a sua conversão é algo que ocorreu dentro dele e que sua atenção, por isso mesmo, está voltada para os estados atuais de seu próprio espírito, ou antes, para a versão muito expurgada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje isso. Mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados e espirituais. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas,
o horror e a negligência ao óbvio. Você deve levá-lo a uma condição em que ele possa praticar o autoexame por 1 hora sem descobrir nenhum desses fatores sobre si mesmo, que são perfeitamente claros para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele ou trabalhou no mesmo escritório. 2. Sem dúvida, é impossível evitar que ele ore pela mãe, mas temos meios de tornar essas orações inócuas. Certifique-se de que elas sejam sempre muito espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Há duas vantagens nisso. Em primeiro lugar, sua atenção ficará concentrada no que ele considera serem os pecados dela, pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar pecado as ações da mãe que julga inconvenientes ou irritantes. Assim, você pode continuar a esfregar as feridas do dia de forma um pouco mais forte. Mesmo enquanto ele estiver de joelhos, a operação é muito fácil e você vai achá-la bastante divertida. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito rudimentares e muitas vezes errôneas, ele estará, até certo ponto, orando por uma pessoa imaginária e a sua tarefa será tornar essa pessoa imaginária todos os dias, cada vez menos parecida com a mãe real. A senhora idosa de língua afiada à mesa do café da manhã. Com o passar do tempo, a divisão que você causou entre eles será tamanha que nenhum pensamento ou sentimento de suas orações pela mãe imaginária alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes que era possível fazê-lo levantar da oração pela alma da esposa ou do filho para ir bater na esposa ou no filho reais, ou mesmo insultá-los sem o menor escrúpulo. 3. Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso. Faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar na infância, e faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso o aborrece. Faça-o partir do pressuposto de que ela sabe o quanto isso é irritante e que o faz para irritá-lo. Se você souber fazer o seu serviço direitinho, ele não notará a imensa improbabilidade de sua suposição. E, é claro, nunca o deixe suspeitar de que ele mesmo tenha tons, caras e bocas que também são capazes de irritá-la. Como ele não pode ver ou ouvir a si mesmo, isso é fácil de corrigir. 4. Na vida civilizada, o ódio doméstico usualmente se expressa dizendo coisas que pareciam bem inofensivas. No papel, as palavras em si não são ofensivas, mas que ditas naquele tom de voz ou naquele momento não estarão longe de parecer um tapa na cara. Para manter esse jogo em andamento, você e Maldade de Pouso devem cuidar para que cada um desses tolos tenha 2 pesos e 2 medidas. Seu paciente deve demandar que todos os seus pronunciamentos sejam tomados literalmente e julgados simplesmente com base nas palavras reais. Ao mesmo tempo, ele deve julgar todos os pronunciamentos da mãe com a interpretação mais completa e supersensível do tom, do contexto e da intenção suspeita. Ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Assim, eles podem sair de toda briga convencidos ou bem perto de estarem convencidos de que eles são os inocentes da história. Você conhece bem esse tipo de coisa. Basta perguntar quando o jantar ficará pronto, que ela logo tem um chilique. Uma vez que esse hábito estiver bem consolidado, você terá a prazerosa situação em que o ser humano diz coisas com o propósito expresso de ofender e ainda assim queixa-se quando é ele
o ofendido. Enfim, conte-me algo sobre o posicionamento religioso da velha senhora. Será que ela está com alguma espécie de ciúme do novo fator na vida do filho? No caso, sentindo-se ofendida pelo fato de ele aprender com outros e tão tarde aquilo que ela acha que deu a ele a oportunidade de aprender na infância? Será que ela sente que ele está fazendo muito fuzuê em torno disso ou que ele está aceitando tudo tranquilo demais? Você se lembra do irmão mais velho na história do inimigo, não é mesmo? Com carinho, seu tio mal danado. Carta 4. Meu querido Vermelindo, as sugestões amadorísticas da sua última carta me alertaram para o fato de que está mais do que na hora de eu escrever para instruí-lo sobre o doloroso tema da oração. Você poderia ter me poupado do comentário de que minhas advertências sobre as orações do humano pela mãe dele se provaram singularmente infelizes. Um sobrinho nunca deveria escrever esse tipo de coisa ao tio, nem um tentador iniciante ao subsecretário de um departamento. Esse fato também revela um desejo desagradável de passar adiante a responsabilidade. Você deve aprender a pagar pelos seus próprios erros. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, como é o caso do seu homem, a melhor maneira de fazer isso é incentivando a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido a vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. E isso, na verdade, significará para o iniciante um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenham papel algum. Um de seus poetas, Colerídige, registrou certa vez que não orava, mexendo os lábios e pondo-se de joelho, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo de tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre, de que são animais e de que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Se isso falhar, você terá que apelar para uma distorção mais sutil da intenção deles. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados. Mas há formas de impedi-los de fazer isso. A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Mantenham-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades. Quando tiverem a intenção de pedir-lhes um ato de caridade, faça com que, em vez disso, comece a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem-se realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentarem sentirem-se perdoados. Ensine-os a estimarem o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado e nunca os deixem suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento.
Mas é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados nesse meio tempo. Sempre que houver oração, haverá o perigo de sua ação imediata. Ele fica cinicamente indiferente à dignidade de sua posição e à nossa, meros espíritos puros, e sobre os animais humanos que se colocam de joelhos e derrama quantidades enormes de autoconhecimento sem o menor escrúpulo. Mas mesmo se ele derrotar você em sua primeira tentativa de ludibriar o ser humano, temos uma arma mais sutil. Os humanos não possuem aquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Nunca conheceram aquela luminosidade sinistra, aquele resplendor penetrante e intenso que compõe o pano de fundo do sofrimento permanente de nossa vida. Se conseguir olhar dentro da mente do paciente enquanto ele ora, não encontrará isso. Se examinar o objeto ao qual ele está servindo, descobrirá que se trata de uma composição de vários ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de retratos do inimigo, quando este surgiu durante episódio desacreditado e conhecido como encarnação. Haverá imagens ainda mais vagas, talvez bem primitivas e pueris, associada às outras duas pessoas. Haverá até um pouco de sua própria reverência e das sensações físicas que a acompanham, tornadas em objetos e atribuídas ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus era, na verdade, uma localização física, no canto esquerdo do teto do seu quarto ou de dentro de sua própria cabeça, ou um crucifixo na parede. Mas qualquer que seja a natureza do objeto composto, você terá de mantê-lo orando para aquilo, para a coisa que ele fez, não para a pessoa que o tenha criado. Talvez até mesmo o encoraje a dar grande importância à correção e ao aperfeiçoamento do seu objeto composto e a mantê-lo constantemente diante dos olhos de sua imaginação ao longo de toda oração. Pois, se ele jamais chegar a fazer a distinção, se direcionar conscientemente suas orações, não para o que eu penso que sejas, mas para o que sabes que és, nossa situação será, nessa hora, desesperadora. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagem tiverem sido descartados ou preservados, mas com pleno reconhecimento de sua natureza meramente subjetiva. E uma vez que o homem entregasse a presença completamente real, externa, invisível, que estará com ele no quarto e nunca será conhecida dele como ele é conhecido por ela. Então, meu amigo, é que tudo poderá acontecer. Para evitar essa situação embaraçosa, essa completa nudez da alma na oração, você se valerá do fato de que os próprios humanos não desejam isso tanto quanto se pode supor. Existe mesmo essa coisa chamada receber mais do que aquilo que estavam pedindo. Com carinho, seu tio mal danado. Carta 5. Meu querido Vermelindo, é um pouco decepcionante esperar um relatório detalhado sobre o seu trabalho e receber, em vez disso, uma rapisódia tão vaga quanto a sua última carta. Você diz que está pulando de alegria, delirando, porque os humanos europeus começaram outra guerra. Sei muito bem que bicho lhe mordeu. Você não está louco, só está bêbado, lendo bastante as entrelinhas do seu delirante relato sobre a noite insone de seu paciente. Posso reconstituir com grande precisão o estado mental dele. Essa foi a primeira vez na sua carreira que você provou daquele vinho que é a recompensa de todos os nossos esforços. A angústia e o atordoamento de uma alma humana. E isso subiu a cabeça. Claro que não o culpo. Não posso esperar a maturidade dos jovens. Será que o paciente reagiu a algum dos retratos do futuro de horror que você pintou para ele? Será que você trabalhou direitinho em cima de alguns vislumbres regados à autocomiseração do seu passado feliz?
Será que havia algumas sensações refinadas na boca do estômago dele? Será que você tocou seu violino lindamente? Bem, tudo isso é bem natural. Mas lembre-se, Vermelindo, de que o dever vem antes do prazer. Se qualquer comodismo de sua parte levar à perda definitiva de sua presa, você será condenado a privar-se eternamente da bebida da qual só degustou o primeiro gole. Se, por outro lado, puder finalmente ganhar a alma dele com determinação e frieza, aqui e agora, então ele será seu para sempre. Um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Portanto, não permita que nenhum entusiasmo temporário tire o foco de sua atividade principal, que é solapar a fé e impedir a formação de virtudes. Em sua próxima carta, quero que você me preste, sem falta, um relatório completo das reações do paciente à guerra, de modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante. Há todo tipo de possibilidades. Nesse meio tempo, devo alertá-lo a não esperar demais da guerra. É claro que uma guerra é diversão garantida. O medo e o sofrimento imediatos dos humanos são um refresco legítimo e prazeroso para os nossos muitos trabalhadores que pegam no pesado. Mas que bem permanente isso poderá fazer se não tirarmos disso vantagem para levar almas ao nosso Pai nas profundezas. Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, sinto como se tivesse sido autorizado a provar do primeiro prato de um banquete farto e depois tenha sido impedido de comer o resto. Isso é pior do que não tê-lo sequer provado. O inimigo, fiel aos seus métodos bárbaros de guerra, permite-nos testemunhar a breve miséria de seus prediletos, tão somente para nos afligir e atormentar. Escarnecer da fome incessante que, ao longo desta fase atual do grande conflito, seu bloqueio está reconhecidamente impondo. Vamos então pensar primeiro sobre como usar e depois como nos deliciar com essa guerra europeia, pois há certas tendências inerentes a ela que não estão em si mesma, de forma alguma, atuando em nosso favor. Podemos ter esperança de achar alguma dose de crueldade e de impiedade. Mas, se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando para o inimigo em sua tribulação, enquanto dezenas de milhares que não irão assim tão longe, e ainda assim terão a sua atenção desviada de si mesmo para valores e causas que acreditam serem superiores a eles próprios. Sei que o inimigo desaprova muitas dessas causas, mas é aí que se mostra tão injusto ao premiar. Muitas vezes, aqueles seres humanos que deram suas vidas por causa que ele considera ruins, a partir da fundamentação monstruosamente sofística de que os seres humanos as achavam boas e estavam fazendo o melhor que sabiam. Considere ainda quantas mortes indesejáveis ocorrem em tempos de guerra. Pessoas são mortas em lugares onde sabiam que poderiam morrer e para os quais vão preparadas. Se já estiverem de alguma forma do lado do inimigo, seria tão melhor para nós se todos os seres humanos morressem em hospitais caros, cercados por médicos que mentem, enfermeiras que mentem e amigos que fazem o mesmo, conforme foram por nós treinados, a prometer vida para os moribundos, a encorajar a crença de que a doença pode ser tida como desculpa para qualquer indulgência, e até mesmo se nossos trabalhadores fizerem bem o seu trabalho, a negar qualquer sugestão de que se chame um reverendo, a menos que sonegue ao doente sua verdadeira condição. E quão desastrosa para nós é a lembrança da morte que a guerra impõe. Uma das nossas melhores armas, o contentamento mundano, se mostrará inútil.
Nos tempos de guerra, nem mesmo o ser humano consegue acreditar que viverá para sempre. Sei que o Casca-Grossa e outros viram nas guerras uma grande oportunidade para atacar a fé, mas penso que esse ponto de vista seja exagerado. Os humanos partidários do inimigo foram todos plenamente instruídos por ele a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção. De modo que uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída. Estou falando daquele sofrimento difuso por um longo período, tal como o que a guerra irá produzir. É claro que no exato momento do terror, do luto ou dor física, você poderá capturar o seu homem quando a razão dele estiver temporariamente suspensa. Mas mesmo então, se ele candidatar-se ao quartel-general do inimigo, constatei que seu posto será quase sempre defendido. Com carinho, seu tio mal danado.